Olá, meus amores, bom dia! Então, desde já, desejo a todos vocês uma semana abençoada, próspera, cheia de saúde, paz e muita luz a cada um de vocês. Então, meu abraço bem carinhoso. Meus amores, essa semana, né, durante os nossos estudos, nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né, de ciências e vamos começar um assunto novo, né, que é o corpo e a reprodução. Então, esse tema ele é extremamente importante e necessário que seja falado, que seja debatido, questionado, até porque é uma fase extremamente importante e decisiva da vida de vocês, né? Que vocês estão passando por uma série de mudanças, de questionamentos, né? Então, falar sobre corpo humano, falar sobre reprodução, de sexualidade é extremamente importante nessa fase das nossas vidas. Até porque, né? Seja indivíduos adultos já passaram por essa fase e aqueles que ainda são jovens vão passar por ela. Então faz parte do ser biológico, né, enquanto seres biológicos que somos, falar sobre essa temática. Muitas pessoas, infelizmente, têm um certo preconceito, um certo tabu, às vezes têm medo, receio de falar sobre isso, sentem vergonha. Mas eu digo a vocês, não sintam vergonha, certo? Principalmente se for um questionamento, um estudo, uma pesquisa, no sentido de conhecer, né, de tirar uma dúvida, de saber como é. Essa curiosidade é normal, faz parte do nosso corpo. Afinal, a gente está passando muitas vezes por uma série de transformações biológicas que vão gerar dúvidas e incertezas. Então é importante falar, debater, pesquisar, né, conversar com os pais para que deem orientações, para que tirem dúvidas, né, principalmente. Então nós vamos falar inicialmente da questão da sexualidade, né? Esse tema tão falado, tão comum hoje nas redes sociais, nos meios em que a gente convive. E nós vamos também conhecer melhor e aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre os sistemas reprodutores masculinos e femininos, né? Que aí já vem a questão mais biológica. Então, inicialmente, né, como eu falei para vocês, eu trouxe aqui para vocês, certo? A temática sexualidade. Então, desde cedo, biologicamente, durante o nosso desenvolvimento, né, nós somos classificados, vamos dizer assim, em dois grupos: indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino. Então, quando nós falamos de sexo, certo? Aqui nós estamos falando da questão do órgão sexual que cada indivíduo possui. Se esse indivíduo possui pênis, testículos, nós o classificamos como pertencente ao sexo masculino ou macho, né? Quando se trata de animais. E se o indivíduo apresenta vagina, né, ovários, útero, nós dizemos que esse indivíduo é do sexo masculino ou fêmea. Então, essas características sexuais nós chamamos de características sexuais primárias, certo? Então, ser masculino ou feminino biologicamente. E esses caracteres sexuais primários, eles vão definir-nos enquanto seres em relação à reprodução, certo? Masculino ou feminino. Diferentemente do que nós chamamos de característica sexual, sexo em si biológico, a sexualidade ela é um pouco mais complexa, como a gente vai ver. Então, biologicamente, os sexos dos indivíduos, eles vão ter a função, certo, de promover a reprodução. Assim como outros animais, né, os órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino, eles vão promover o encontro dos gametas, do óvulo, dos espermatozoides, e nesse encontro preparar o corpo feminino ou da fêmea para que seja realizado o desenvolvimento do embrião, do bebê, até que se tenha uma nova vida. Então, biologicamente, ela tem única e exclusivamente essa função. Mas nós sabemos que nós, seres humanos, nós somos seres sociais, racionais, e ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, nós fomos desenvolvendo formas de se relacionar afetivamente. Então, não só com a função sexual, mas os indivíduos eles mantêm relações no sentido de manter um laço afetivo, de carinho, né, de contato com o outro, que não é somente para fins reprodutivos. Então, aí entra a questão da sexualidade. Então, o que seria então essa sexualidade que a gente tanto fala?
Então, ela está muito mais relacionada à energia, né, ao desejo que o indivíduo emprega na sua expressão física, psicológica, social, de contato com outro indivíduo, com ternura, com amor, com carinho, com desejo. Então, ela é muito mais aquilo que eu expresso, que eu sinto, né, e me importo, me imponho no meio social em relação à minha sexualidade. Então, eu trouxe aqui para vocês uma definição de sexualidade para a gente debater alguns pontinhos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, então diz o seguinte: a sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Então, chama a atenção de vocês já para essa primeira frase. Faz parte da personalidade. Então, percebam que a definição não é em relação ao sexo do indivíduo, como ele nasceu biologicamente, mas a sua personalidade, como ele se sente, como ele, vamos dizer assim, ele deseja estar no meio e ser reconhecido socialmente em relação a isso. Então, ele não pode ser separado de outros aspectos da vida. Então, como eu disse a vocês, nós não podemos separar, né, e fazer de conta que não existe, de fazer de conta que não precisa ser debatido. Porque isso faz parte da nossa vida, faz parte do que nós somos enquanto seres humanos. E é importante falar sobre essa temática. Então, continuando, ele diz: sexualidade não é sinônimo de relação sexual. Então, entendam, em momento algum, nós estamos falando aqui nessa aula sobre a questão do sexo entre os indivíduos. Nós estamos falando da forma como os indivíduos se comportam, como eles se aceitam, como eles se reconhecem e como eles gostam, né, de se portar diante da sociedade e ser reconhecido dessa forma. É muito mais que isso, é sinônimo de energia que motiva a encontrar o amor, o contato, a intimidade, a forma de se expressar, de se sentir, principalmente também em relação a outras pessoas, né? A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde física e mental. Aqui eu chamo a atenção de vocês para um ponto extremamente importante e que, infelizmente, hoje ele vem sofrendo uma série de questionamentos, de debates, que é a questão de quanto a sexualidade ela pode influenciar na nossa saúde física, mental e no nosso bem-estar. Nós sabemos que nem todas as pessoas vão ter o mesmo desejo, o mesmo pensamento da grande maioria que nós chamamos de heterossexuais. Então, tem-se na sociedade os heterossexuais, que são indivíduos que sentem atração e desejo de se relacionar com indivíduos do sexo oposto. Então, homens que sentem atração e desejo por mulheres e mulheres que sentem desejo e atração por homens. Nós sabemos que existem pessoas que têm sentimentos e desejo bem diferente disso e que, infelizmente, sofrem muito preconceito, muita discriminação e muitas vezes violência física. E nós sabemos que isso não faz bem para ninguém, certo? Nem para a sociedade, nem principalmente para as pessoas que sofrem com tudo isso. Então, quando nós falamos da sexualidade e nós conhecemos, né? Primeiro conhecer, né, para poder respeitar, porque o preconceito, como o próprio nome já diz, é um conceito formado, pré-concebido, pré-formado sem que eu conheça. Então, muitas vezes julgar e falar sem conhecer é muito fácil. Então, é importante, principalmente através da escola, da educação, a gente conhecer, buscar, pesquisar, para entender melhor como as coisas são, antes de sair por aí, de certa forma, discriminando e julgando. Então, sentir-se bem, não só fisicamente com sua sexualidade, mas mentalmente, socialmente, se sentir valorizado, se sentir reconhecido, é extremamente importante, porque faz parte também da nossa saúde física, mental, né? Manter essas amizades, o carinho que a gente tem pelas pessoas, dentre outras relações que possam ser estabelecidas. Então, como ele mesmo diz, se a saúde é um direito humano fundamental, né? A gente tem o direito à saúde, à vida, a saúde sexual também deve ser considerada um direito básico.
Então, falar, conhecer e respeitar essa temática é extremamente importante, principalmente agora, nessa fase em que a sociedade se encontra, que a gente tem, de certa forma, muito mais abertura, né, para conhecer, para pesquisar e para falar. Dentro desse tema, eu trouxe aqui para nós conhecermos um pouquinho sobre algumas palavras que com certeza já fizeram parte de alguma vez no momento da vida de vocês já devem ter ouvido. Então vamos começar aqui por sexo biológico. Então, o que nós podemos definir como sexo biológico? Então, como o próprio nome já diz, faz parte da natureza, certo? Enquanto seres vivos que nós somos. Então, sexualmente, certo? E ele diz respeito a nossas genitálias, aos órgãos que nós possuímos. Então, nós vamos ter machos ou fêmeas, ou masculino ou feminino. E nós temos, algumas vezes acontecem, certo? Durante o desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo, alguma malformação durante o desenvolvimento. E quando esse indivíduo nasce, a sua genitália, ela não se, vamos dizer assim, se distinguiu somente homem ou mulher, certo? Muitas vezes acaba nascendo um indivíduo que apresenta características físicas dos dois sexos. Então, apresenta formatos anatômicos, falando assim melhor para vocês, da vagina, mas também tem características sexuais de pênis, de testículos. Então, é o que muitas vezes foi chamado de hermafroditas. E hoje são reconhecidos como intersexuais. Esses indivíduos, na grande maioria das vezes, quando crianças, né, e é diagnosticado essa malformação, os pais, né, de acordo com, lógico, com a orientação médica, optam por fazer cirurgia plástica e acaba, vamos dizer assim, destacando, dando preferência àquele órgão a qual estava mais, vamos dizer assim, proeminente no indivíduo, a qual realmente os órgãos internos também fazem parte. Só que aí surge um outro questionamento, que é motivo também de muito debate. Esse indivíduo intersexual, que biologicamente foi feita uma cirurgia para determinar quem ele seria, vamos dizer assim, realmente está condizente com o que o indivíduo desejaria ser ou que ele vai sentir ser quando crescer? Será que o fato de ter determinado que ele é macho biologicamente, tem testículos e tudo mais, realmente mentalmente, psicologicamente, ele realmente vai se sentir assim? Ou será que ele não vai conseguir se reconhecer dessa forma? Então tem todo um questionamento, né, em torno disso, é motivo de estudos e é uma coisa bem mais além da nossa compreensão nesse momento. Um outro aspecto importante é a orientação sexual. Então, o que é orientação sexual? Essa palavra que a gente escuta tanto. Então, ela indica pelo que você sente atração, mostra, né? Se você, como você sente desejo, atração, né? Seus sentimentos relacionados a outro indivíduo. Então, nós vamos ter os indivíduos que nós chamamos de homossexuais, que são aqueles que sentem desejo e atração por indivíduos do sexo diferente, por indivíduos do sexo igual ao seu. Então, por exemplo, mulheres que sentem atração por mulheres e homens que sentem atração por homens. E nós temos os heterossexuais, que é aqueles que sentem desejo, atração por indivíduos do sexo oposto. Homem que sente atração por mulher e mulher que sente atração por homens. Nesse meio termo, nós temos os indivíduos chamados bissexuais. O indivíduo bissexual é aquele indivíduo, certo? Que independente do sexo, seja um homem ou seja uma mulher, ele sente desejo e atração tanto por indivíduo do sexo igual ao seu, quanto por indivíduo de um sexo diferente. Então, por exemplo, é uma mulher que ela sente atração por outra mulher e também sente atração por homens. Então, são chamados de bissexuais. E isso é normal, para essa pessoa é normal ela sentir-se assim. E nós temos a identidade de gênero, que é um dos temas mais debatidos, mais falados e mais pesquisados recentemente. A identidade de gênero, ela diz muito mais respeito à questão psicológica, a como o indivíduo se enxerga, como ele se vê, como ele se sente e gostaria de ser tratado no meio social.
Então, nós temos os indivíduos que realmente se reconhecem com seu sexo biológico, né, como homem. Tem as mulheres que realmente se identificam e se reconhecem com o seu sexo como mulher. E tem aqueles indivíduos que biologicamente, por exemplo, nascem como homens, né, com o sexo masculino, com a genitália masculina, mas que psicologicamente ele não se reconhece como homem. Ele não sente que realmente é isso a qual ele gostaria de ser tratado e reconhecido socialmente. Então, esses indivíduos, nós temos também mulheres que são da mesma forma, que nascem biologicamente com o órgão feminino, mas que não se reconhecem como mulheres, que se reconhecem com o sexo masculino. Nós temos um exemplo bem famoso e bem conhecido que com certeza vocês conhecem. Então, a filha da Gretchen, a Tammy, né, um exemplo bem visível, onde ela biologicamente nasceu como mulher, mas a identidade de gênero dela, ela não se reconhecia como mulher. Ela sempre se reconhecia, se sentia melhor como homem. E aí ela passou por uma série de mudanças, né? Fez várias alterações hormonais, cirurgias, né? Lógico que tudo isso tem que ser feito um acompanhamento muito sério com médicos, com psicólogos, né? Apoio familiar e tudo mais. E aí ela fez toda uma mudança, né? E hoje, fisicamente, assim, a gente percebe que ela tá com as características bem masculinizadas. E ela se reconhece dessa forma. Então, esses indivíduos ao qual nasce com um órgão, né, biologicamente pertencente àquele sexo, mas que não se reconhece, nós chamamos de indivíduos transgêneros, né? E nós temos também indivíduos que nascem com o sexo biológico, masculino ou feminino, reconhecem esse sexo biológico, sentem-se bem assim, só que a sua identidade de gênero não condiz com esse sexo. Como assim? Apesar de se reconhecer, de saber que tem um órgão masculino ou feminino, se reconhecer dessa forma, mas mentalmente, psicologicamente, ele não se sente bem ser tratado dessa forma. Então, nós temos aqueles indivíduos, por exemplo, que gostam, homens, por exemplo, que gostam de se vestir como mulheres, que gostam de usar maquiagem, de deixar o cabelo grande, as unhas, né, da forma de se tratar, de se relacionar no meio social. Nós chamamos de travestis, certo? Da mesma forma que tem meninas também, que é dessa forma. Então, eu deixo até aqui para vocês, certo? Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente pesquisar, melhor é, certo? Para nós podermos ter essas informações, ter esse conhecimento, saber respeitar, saber às vezes ajudar alguém que está nesse momento confuso, né, da sua vida e que de certa forma sofre uma certa pressão psicológica e social. Então, com certeza vocês já ouviram falar da sigla LGBTQI+. Então, o que significa a sigla LGBTQI+? Então, essa é a atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, essa pesquisazinha, pesquisar o que significa, identificar direitinho. E outro aspecto é identificar quais as diferenças e quais são os tipos da orientação sexual em relação à identidade de gênero. Então, aqui eu falei um pouquinho, mas tem muito mais informação que vocês podem pesquisar e conhecer. E lembrando sempre, certo? Que aqui a gente está passando as informações, está trazendo essas temáticas que são necessárias debater e conhecer. E caso algum de vocês sinta a necessidade de aprofundar, de conversar melhor sobre isso, até mesmo em relação a vocês próprios, né? Que essa fase da vida, ela é uma fase de descobertas, de conhecer, de mudanças. Sempre conversar com os pais, buscar orientação. Se o pai muitas vezes não conseguir orientar, buscar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica. Então, sempre buscar apoio, certo? Jamais se individualizar, se trancar e achar que você está errado, que a forma como você vê o mundo é diferente, todo mundo está certo menos você. Não. Cada um tem uma forma de pensar, de sentir, de agir diferente. E muitas vezes a gente precisa conversar, falar o que a gente pensa, o que a gente sente em relação a tudo isso, ok? Então, dando continuidade, nós vamos abordar, né, essa fase de descobertas, né,
que muita gente até apelida de aborrecência, né? Os pais muitas vezes falam. Então, gente, essa fase, ela é uma fase muito bonita, apesar de ser uma fase muito conturbada, vamos dizer assim. Porque ao mesmo tempo que está surgindo todas as alterações físicas do nosso corpo, também vai causar uma série de alterações psicológicas e sentimentais, né? Então, os hormônios que vão estar sendo produzidos vão estar mexendo com a nossa mente, com o nosso humor, com as nossas sensações, com a forma com que a gente percebe o mundo à nossa volta. Então, não se sintam estranhos, não se sintam as pessoas mais, vamos dizer assim, diferentes do mundo, não. Muitas vezes a gente vai passar por momentos que a gente vai ter um certo confronto com nossos pais, com avós, né? Com pessoas superiores, porque a gente não consegue entender, ver o mundo da forma que eles querem que a gente veja. A forma de se vestir que você antes tinha, aceitar, você começa a mudar, querer ter sua própria personalidade, as músicas que você escuta, seus gostos. Então, uma série de coisas, de fatores está mudando em você. Você está começando a despertar para a sua própria identidade, sua própria personalidade. Então vão surgir uma série de questionamentos, de dúvidas, de questões, e isso é super normal. É normal que aconteça e a gente precisa nessa fase de apoio dos amigos e familiares, né, dos pais principalmente, de pessoas que possam compreender que essa fase ela vai passar. E é uma fase muito intensa, certo? Então, biologicamente, assim, o nosso corpo está passando por um turbilhão de modificações numa velocidade muito grande. Então, por exemplo, se vocês pegarem uma foto de vocês de alguns anos atrás, vocês compararem com as fotos de hoje, vocês vão ver como vocês já mudaram, né? A fisionomia do corpo, o formato. Então, vai perdendo aos poucos aquele rostinho infantil de criança, né? Vai começando a ganhar uma forma adulta. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama a adolescência. Então, nessa etapa do desenvolvimento, a gente vai ter uma série de modificações. Biologicamente, certo? Eu trouxe aqui duas definições, né? Então, para a Organização Mundial de Saúde, ela pode começar a partir dos 10 anos de idade, se prolongar até os 20 anos. Para o Estatuto da Criança e Adolescentes, ela vai começar dos 12 até 18 anos. Então, isso vai variar um pouco. Mas eu quero dizer a vocês que biologicamente não existe uma via de regra, porque cada indivíduo, cada corpo é único. Então, como nós vimos lá nas nossas aulas anteriores de mitose e meiose, então durante o nosso desenvolvimento, nossos genes, o nosso DNA, os cromossomos, eles vão ter cada qual sua característica única em cada indivíduo. Então, o que vale para mim, muitas vezes não vale para uma outra mulher. Então, esse período, certo? Então, por exemplo, meu colega já tem só tem 10 anos e já começou a desenvolver os seios, já está mudando o corpo, e eu já tenho 13 anos e não aconteceu nada ainda, 12 anos. Então, não se assustem, não achem que não vai acontecer com vocês. Cada pessoa, cada indivíduo tem seu tempo, certo? E sua hora vai chegar também. Assim como os meninos, né? Muitas vezes tem meninos que com 13, 14 anos, né, já tá bem modificado, já tem até barba, né, pelos no rosto, já tem um corpo mais desenvolvido. E tem outros que ainda estão lá, magrinhos, né, com aquela cara de menino. Então, é normal, certo? Então, não existe uma idade biológica definida. A gente tenta estimular uma média, mas cada indivíduo, cada pessoa tem seu tempo e essas mudanças certamente vão acontecer. Então, a partir dos 20 anos à frente, a gente já começa a entrar no que nós chamamos de vida adulta. Mas hoje vale ressaltar que nós temos um questionamento também em relação a isso. Então, o que define realmente a adolescência? Biologicamente, são toda a série de mudanças, né, fisiológicas, comportamentais, físicas que vocês estão passando ou que vão passar. Mas, psicologicamente, essa adolescência ela pode ser um pouco mais tardia. Então, muitas vezes, tem pessoas com 24 anos de idade, ainda tá com aquela mentalidade bem adolescente, comportamentos, né? Então, isso varia muito de indivíduo para indivíduo.
Então, quando essas modificações finalizam, a gente diz que o indivíduo está maduro, né, e entra na sua vida adulta. Então, durante esse período de adolescência, nós temos uma fase biológica definida como puberdade. Então, o que seria isso? Ela vai compreender todas as alterações físicas, né, psicológicas, que vão marcar desde o início da adolescência até o final dessas modificações. Então, de repente, como a gente percebe aqui nos desenhozinhos, tanto o corpo feminino como o masculino vai passar por uma série de modificações. E essas alterações físicas é o que nós chamamos de caracteres sexuais secundários. E é justamente nessa fase, então por que de repente eu não tinha nenhuma espinha, de repente não tinha seio, de repente não tinha nenhum pelo no corpo e começou a surgir tudo isso? Então nós devemos isso graças aos nossos hormônios sexuais. Professor, e o que é esses hormônios sexuais? Então, no nosso cérebro, certo? Na base, nós temos uma glândula chamada hipófise. E ao atingir a idade da maturação, da puberdade, ela começa a estimular os testículos nos homens, né, os ovários nas mulheres, a produzir os hormônios. No homem, a testosterona e nas meninas, a progesterona e o estrogênio. O estrógeno. Então, esses hormônios é que vão desencadear, estimular o nosso corpo, as nossas células a se reproduzir numa velocidade muito grande, ao ponto de causar essas modificações. Então, por que nosso corpo de repente passou por esse turbilhão de modificações? Então, isso acontece porque biologicamente o objetivo dessas mudanças é preparar tanto o corpo masculino como o feminino, né, principalmente, para a reprodução. Então, vai começar a produção dos gametas, né, óvulos e espermatozoides, vai desenvolver as glândulas necessárias para que aconteça uma relação, vai desenvolver o corpo da mulher para que ele consiga receber um bebê, desenvolver e vir a ter um parto e ter uma criança. Então, todos esses fatores buscam biologicamente o sentido é a reprodução. Então, nesse sentido, nós vamos ter uma série de mudanças, né, físicas no nosso corpo relacionadas a essas alterações hormonais. Então, nos meninos, né, lá nos testículos vai estar sendo produzido a testosterona. E neles esse hormônio vai causar, né, mudança nas suas genitálias. Então, vai ter um aumento no tamanho do pênis, dos testículos. Então, vai modificar-se até, como a gente vê aqui no desenho, né? Até que a gente consiga ter na fase adulta. Desenvolvimento corporal devido ao aumento de massa muscular. Então, o que é isso? Vai começar a ganhar mais corpo, mais forma, né? Ficar um corpo mais forte. Os meninos começam a ficar os ombros mais largos, né? Ter mais massa, o peitoral também vai ficar maior, né? O tamanho do menino, ele dá um estirão, né? Aquela fase do estirão que o menino era desse tamanho, daqui a pouco tá um homem grande. E essa fase é bem marcante também, acho que vocês devem ter percebido, ou conhece alguém que já passou por isso, que o adolescente toda hora tá com fome, dá aquela vontade de comer, e você começa a ter vontade de comer assim com muito mais frequência. Então, isso é normal, porque você está crescendo e suas células precisam de energia, precisam crescer e depositar essa energia. Então, é super normal. Aparecimento de pelos, então, tanto nas axilas, nas genitálias, né, íntimas, vai surgir esses pelos. Surgimento também na face, né, na barba, bigode, então também vai surgir esses pelos. Surgimento de acne, que infelizmente é uma grande reclamação assim dos adolescentes, né? Que então essas acnes, na verdade, é devido a uma desregulação hormonal. Então nosso corpo ele tá passando por ajustes, né? Vamos dizer assim, para que a gente atinja a idade adulta. Então a acne ela vai surgir, né, e vai oscilar e vai muitas vezes deixar o seu rosto manchado. Então é uma questão hormonal, né? Ela vai causar essas alterações também. Mudanças na voz.
Então é muito comum, vocês com certeza nos meninos é bem evidente, você percebe a mudança. Então os hormônios, eles também vão modificar as nossas cordas vocais. Então, elas vão começar a engrossar um pouquinho mais, né, a mudar a sua estrutura para a voz adulta. Então é comum você muitas vezes ouvir um menino tá falando fininho, depois tá grossão, aí fica fino, fica grosso. Então, muitas vezes os colegas até zoam, fica brincando, mas, gente, isso é super normal, certo? Vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vai passar por essas mudanças na voz também. E nos meninos também acaba sendo proeminente o pomo de Adão, né? Então a cartilagemzinha aqui, ó, da nossa traqueia, ela acaba se desenvolvendo um pouquinho mais, fica mais saliente nos homens, certo? Então todos esses fatores, né, são marcas, né, bem fortes, né, durante as mudanças na adolescência em relação aos meninos. Com relação às meninas, né, também vão passar por uma série de mudanças bem intensas, né, e bem visíveis em relação à puberdade. Então, assim como os meninos, vai mudar, né, a estrutura física. Inicialmente, a gente percebe que a gente vai vendo um alargamento do quadril. Então, por exemplo, aquela sainha, um shortinho que você tinha antes e você vestia, de repente começa a não entrar mais em você. Então você, ai, tô engordando. Não, mas é normal. Então o quadril ele vai se alargar justamente porque a mulher na idade adulta, ela vai poder gestacionar um bebê, né? Esse quadril mais largo vai ser importante na hora do parto normal. Então tudo isso é um fator que vai levar ao preparo para a reprodução futuramente. Maior acumulação de gordura, tecido adiposo. Então, você percebe que as meninas começam a ganhar mais forma, né? Ficar mais arredondadas, ter uma coxa mais volumosa, o bumbum cresce. Então, isso é normal, porque a mulher começa a depositar mais gordura nessas áreas do corpo, né? Fica um formato mais arredondado. Desenvolvimento dos seios, né? Muitas vezes é uma das primeiras coisas que já começam a acontecer no corpo da menina. Então, não achem estranho que muitas vezes pode acontecer de um começar a se desenvolver mais do que o outro fica um pouquinho mais atrás. Às vezes desenvolveu e um ficou com aspecto maior, um menorzinho. Então não se assustem, certo? Não é anormal, isso é normal. À medida que você for atingindo a idade adulta, eles vão ficar um pouco mais homogêneos, certo? Mas pode ser que fique sim um aspecto um pouquinho de um maior ou menor, isso é normal, certo? O nosso corpo ele é bilateral, então não significa que a gente vai ser exatamente igual simetricamente. Então, por exemplo, você pode ter um pé que um pé é um pouquinho maior que o outro. Então, quem já usou salto alto, bico fino, já deve ter percebido que às vezes um sapato aperta mais que o outro. Então, isso é super normal também acontecer com os seios. Aparecimento de pelos nas axilas, nas genitálias. E uma fase extremamente marcante para as meninas, principalmente, é a questão da primeira menstruação ou menarca. Então, o que é que aconteceu no nosso corpo biologicamente que de repente, certo? Nunca tinha havido nenhum sangramento e de repente a menina veio lá para 12, em média, 12, 13 anos, ela teve essa menstruação. Então, como eu disse a vocês, os nossos ovários, eles vão estar sofrendo uma maturação, certo? E quando tem um óvulo maduro, ele vai ser liberado e esse óvulo vai ficar esperando ser fecundado por um espermatozoide para que forme um bebê. Como naturalmente isso não vai acontecer, certo? Ele vai ser liberado, vai ficar lá e não vai ser fecundado. O nosso útero, ele se reveste de uma camada chamada endométrio, que é muito rico em sangue, nutrientes. Vai formar tipo um bercinho, certo? Vai formar um ninhozinho para aconchegar um bebê no seu interior e nutrir esse bebê. Como isso não vai acontecer, não vai ter um bebê, então o nosso útero vai começar a descamar, certo? A desmanchar todinho isso que ele preparou e vai expulsar para fora do corpo, juntamente com o óvulo que não foi fecundado, que é o que a gente chama de menstruação. Então, por exemplo, por que a gente sente as cólicas menstruais, né? Dores na barriga, nas costas. Então, é nada mais do que as contrações do nosso útero, a nossa musculatura,
se contraindo para expulsar esse endométrio, esse sangue que foi produzido, né, para abrigar um bebê que acabou não abrigando. Então, nas mulheres, né, isso vai estar acontecendo, em nós mulheres vai estar acontecendo em média a cada 28 dias, que é o que a gente chama de ciclo menstrual. Isso pode variar bastante de mulher para mulher, certo? Então, assim, é uma média, mas tem mulheres que podem ter um ciclo mais longo que isso, um pouco mais curto. Então, a cada 28 dias vai acontecer a liberação do óvulo, o útero vai se preparar, vai formar o endométrio e, não tendo um bebê, né, não tendo a fecundação, vai ser liberado na forma de menstruação. E aí, nessas primeiras menstruações, é comum que elas sejam um pouco desreguladas, certo? Às vezes o fluxo é um pouco intenso, às vezes bem pouco, certo? Varia um pouco de mulher para mulher. Às vezes vem, como a gente fala, né, 2 vezes no mês, que é quando está um período bem mais curto do que 28 dias. Então, até certo ponto é normal que seja assim, porque a gente está passando por um período de mudanças e de ajustes no nosso corpo. Se passar do tempo e isso começar a incomodar e realmente não ser uma coisa que você acha que fugiu um pouco da normalidade, então recomendado é conversar com sua mãe, procurar um ginecologista, que aí vai fazer uma avaliação direitinho e ver se tá tudo ok. Então, para as meninas, a gente vai ter essa permanência, né, das menstruações que vão continuar, vão começar na adolescência, elas vão até a vida adulta, quando a gente entra no que a gente chama de menopausa, que é quando cessam, né, os amadurecimentos dos óvulos, não tem mais nenhum óvulo para ser produzido e aí a gente acaba parando, não tendo mais as menstruações. Então, meus amores, eu vou parar essa videoaula nesse ponto, certo? Em relação à sexualidade, essas mudanças. E na nossa próxima videoaula, a gente vai conhecer, certo? A anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino, ok?